Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou a missionária Joseilde e a palavra de hoje é de restauração, restituição, restauração de ruínas, de tempo perdido. Você acha que perdeu tempo demais? Que o gafanhoto comeu teus melhores anos? Hoje Deus fala, eu vou reedificar tuas ruínas. Fica comigo até o final. A palavra de hoje é Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 8. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, disse Jesus, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberão porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Olha a palavra de hoje, meu irmão, minha irmã. Anos que pessoas que tiveram depressão, relacionamentos errados, vícios, doenças, ministério parado, filho desviado. Deus hoje está restaurando ruínas, tempo perdido, tempo que você acha, porque o inimigo, ele rouba o tempo. Deus restaura o destino. Deus restaura. O inimigo, ele rouba o tempo das pessoas. Ele coloca pessoas erradas no caminho, ele coloca vícios, ele oferece coisas erradas e as pessoas vão perdendo seu tempo. Quantas pessoas perderam tempo se embriagando, perdendo suas famílias, com vício do cigarro, acabando com sua saúde. Vícios, pessoas que eram viciadas no jogo. Olha que coisa terrível, quantas famílias foram destruídas por causa do vício do jogo. Mas Deus, ele é um Deus que ele restaura o destino das pessoas. Quando a pessoa começa a orar, começa a buscar, pede a misericórdia de Deus, fica na posição, aí Jesus entra na situação. E ele entra, isso foi uma profecia em Isaías. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Depois ele lê essa passagem, Jesus lê,
porque isso já estava escrito. Quando ele chegou, essa profecia aconteceu. Então, tudo que está escrito aqui é para as nossas vidas. Ele restaura aquilo que estava em ruína. Aí Jesus fala: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Prisioneiros em vícios. Você, meu irmão, minha irmã, que fuma, que tem vontade de parar de fumar, hoje é o dia que Jesus entra na tua situação e Ele quer te libertar. Ele liberta, Ele cura, Ele salva, Ele muda destinos. Tem pessoas que falam: eu não consigo. Essa palavra não pode estar mais no seu dicionário, não pode estar mais na sua vida. A partir de hoje você fala: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos entregar hoje tudo que é de ruim, tudo que foi destruído. Olha uma pessoa que fuma, quanto ela gastou do dinheiro dela e da saúde dela por anos, que o inimigo, ele rouba o tempo das pessoas. Ele roubou o tempo, ele roubou o dinheiro, e Deus não se agrada disso. Deus não gosta do roubo. Deus gosta das coisas certas, e o inimigo, ele gosta de roubar a alegria das pessoas. Aí vem Jesus e ele liberta. Jesus veio para a terra justamente para a gente conhecer, para a gente saber, através dele, a essência de Deus Pai Todo-Poderoso, que é puro amor. E ele, quando ele foi embora, ele deixou o Espírito Santo, que é pura alegria, amor, alegria, a paz que excede todo o entendimento. Você que teve a sua paz roubada, receba hoje a bênção de Deus, a tua paz de volta, a restauração, a mudança. Aquilo que era ruim, Deus transforma em bênção. A maldição se transforma em bênção. Aquilo que foi para destruir por anos, que tirou tua alegria, que tirou tua paz, que tirou o sossego seu e da sua família. Pessoas que foram roubadas, literalmente roubadas, enganadas, roubada no tempo. Pessoas que acreditavam que aquilo ia ser bom para a vida dela, e ela acabou sendo decepcionada no meio do caminho, e ela falou: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Mas hoje Deus, ele vem restaurando. É tempo de favor e não de cobrança. Tempo do favor de Deus. É uma bênção de Deus, ter o favor de Deus, e não de você ficar se cobrando. Tem pessoas que estão se torturando. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz diferente? Esquece o passado. Não é tempo mais de cobrança, é tempo de aceitar o favor de Deus. Você já pensou aquela porta que se fechou lá atrás? Deus abriu uma porta melhor, uma porta maior. Ao invés da vergonha, ele traz, ao invés da humilhação, se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Deus não se agrada do que o inimigo das nossas almas faz com as pessoas. Pessoas que estão cegadas pelo inimigo, estão sendo iludidas. Aí Deus vem, tira as vendas dos olhos espirituais, mostra toda a verdade, o quão você é importante para Deus, e aqueles anos que foram roubados, que foi roubado a tua paz, pela tua bondade, pessoas bondosas que às vezes caíram no passado em verdadeiras armadilhas, por falta de oração, por falta de entendimento da palavra de Deus. Aí Deus vem com recompensa, porque Deus não se agrada, ele não suporta o roubo.
ele não gosta do roubo, porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Deus, ele odiar o roubo e odeia a maldade. Onde há maldade e há roubo, não há Deus. Agora, quando a pessoa é vítima, foi roubada, foi enganada, foi perseguida pela inocência, pela bondade do coração, quantas pessoas falam, por que eu acreditei? Por que eu pensei que eu estava fazendo as coisas certas e estava fazendo tudo errado? Como Paulo. Paulo pensou que perseguindo os cristãos ele estava fazendo a coisa certa. Jesus foi lá, tirou as vendas dos olhos espirituais de Paulo e Paulo enxergou toda a verdade. Quando ele enxergou a verdade, o que foi que aconteceu? Ele foi pregar o evangelho, ele foi servir a Deus. E Deus o abençoou grandemente. Era um homem de muita fé, um homem que curava, que libertava. Então, aquilo que era vergonha, aquilo que era dor, que causava, às vezes, ele causava dores nos cristãos. Ele se transformou em uma bênção. Tem pessoas que Deus está restaurando hoje, que muitos vão olhar e vão ver um Paulo na vida dele. Uma pessoa que era difícil de lidar porque ela achava que estava certa. Porque essa pessoa achava, mas ela, quando Deus tira as escamas, quando Jesus vem, ele liberta de cativeiros espirituais. Por isso que a palavra de Deus fala, meus irmãos, minhas irmãs, põe uma coisa na sua cabeça. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra o inimigo das nossas almas e os agregados dele. Então, temos que ter sabedoria, entendimento da palavra de Deus e saber que Deus é um Deus justo e que os anos perdidos, eles têm como ser restaurados. Aqueles anos perdidos ficaram lá para trás e você não vai fazer como a mulher de Ló, que ficou lá no passado, virou uma estátua. Tem pessoas que param sua vida para viver só do passado. Escuta a palavra de hoje, é restauração, reconstrução. Neemias foi usado para reconstruir muros que foram destruídos, verdadeiras ruínas. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus fala, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aquelas pessoas que estão presas, tem como Jesus libertar. Ore, adore, consagre sua vida, sua família a Deus e continue, e você terá restauração, vida restaurada, bênçãos. Ao invés de vergonha na família, você vai ter dupla honra, você vai ter a bênção do Todo-Poderoso, o favor de Deus. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Acabou maldição hereditária, acabou problemas do passado, novo tempo, nova era. Pega essa palavra, pega a palavra de restauração, coloca a mão no peito e declara: Deus está cancelando o decreto de atraso na minha vida. Declara assim: todo ano roubado, Deus está devolvendo em forma de unção, portas e milagres, portas boas. Declara e repete comigo: eu recebo restituição, meus anos perdidos viram testemunhos hoje. A partir de hoje, Deus está restaurando meus anos. Profetize. Essa é uma profecia hoje para a sua vida. Declare junto comigo: Deus está restaurando meus anos hoje.
Meus irmãos, minha irmã, a palavra ela tem poder e essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra que muda vidas, que transforma gerações futuras. O que passou ficou lá atrás. Olha de hoje para frente, agora a restauração e recebe essa bênção do Senhor. Em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dupla. Recebe a porção dupla de Deus em nome do Senhor Jesus. E ao invés da humilhação que você passou, Deus fala, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Aliança eterna. Tem salvação na família, tem vida nova, tem restauração, tem mudança, tem porção dupla da parte de Deus e o favor de Deus, a bondade de Deus. Você sabe o que é o favor de Deus, a bondade de Deus aqui na terra? Onde você andar, as portas boas vão se abrir, as ruins irão fechar. Crê nessa palavra, vai colocando o teu amém no canal. Quando acabar a oração, coloca amém, eu creio, eu recebo. Dá legalidade, porque a palavra é muito forte. É para gerações, para a tua vida e para a tua geração futura, para teus filhos, para os teus netos, para a tua família. O que passou ficou lá atrás, as ruínas, a vergonha ficou lá atrás, os problemas, as preocupações passadas, quebra de maldição de geração, cura, libertação, porque Jesus veio para cuidar dos que estavam com o coração quebrantado. Agora é tempo de alegria, tempo de louvar a Deus. Louve a Deus na sua casa, isso é muito sério. Quando você louva a Deus, antes de você receber a bênção, você já está dando um decreto na sua casa, que é Deus quem manda, que é Deus quem opera, e é tudo consagrado a Deus para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar, vou agradecer pela minha vida, pela tua vida e das nossas famílias. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós aceitamos a tua bênção, a tua bondade. É o ano da bondade do Senhor em nossas vidas. Onde andarmos, teremos portas boas abertas. O Senhor vai colocar boas conexões em nossas vidas, vai tirar todas as pedras de tropeço. Não há mais pedra de tropeço, não há mais angústia, não há mais perda de tempo. Agora é o tempo da bondade de Deus em nossas vidas, o favor do Senhor em nossas vidas, favor imerecido, mas nós recebemos, Senhor, a tua palavra, a cura, a libertação, o renovo, o óleo da alegria. Em vez de um pranto, um manto de louvor. Em vez do espírito deprimido, eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Em nome do Senhor Jesus, eu e meus irmãos recebemos, Pai, a dupla honra, a tua porção dupla, Senhor. Ao invés da humilhação do passado, nos regozijamos em sua herança, pois herdaremos porção dupla em nossa terra e teremos alegria eterna. Tudo para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, livrai-nos da maldade humana e espiritual, do homem sanguinário. Abençoa grandemente
as nossas vidas, de cada membro das nossas famílias. Em especial, eu peço a bênção para as crianças e os animais e a tua poderosa proteção, meu Senhor. E em lugar da vergonha vai ter porção dobrada. Deus não devolve igual, meu irmão, minha irmã, devolve maior. Tudo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, porque Teu é o reino, meu Senhor, meu Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso, porque Ele é meu e seu. Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.